Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ayrton Macedo e hoje nós vamos falar sobre um conteúdo muito importante, que é sobre a Guerra do Paraguai, que aconteceu por volta de 1865 e foi até 1870, considerado o maior conflito internacional da América do Sul. Então esse conflito ele se desenvolveu na região Platina, em que nós tivemos principalmente Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Para falar a verdade, o Paraguai tinha pretensões de ter acesso ao mar. Só que a Argentina e o Uruguai acabavam impossibilitando seus planos. Então, o principal desejo dele era anexar essas regiões e assim conseguir tanto o porto de Buenos Aires como também o porto do Uruguai, Montevidéu. Então, como isso se desenvolveu, professor? Como esse conflito ele acabou se desdobrando? Pessoal, para compreender esse conflito, nós temos que entender a questão platina. Quando nós tivemos a independência do Uruguai, em que teve a Guerra da Cisplatina de 1825 até 1828, quando o Uruguai realmente se tornou emancipado, a partir de 1828 se formou dois partidos, o Partido Branco e o Partido Colorado. Primeiramente, quem chegou ao poder foi o Partido Colorado, e o Brasil apoiava bastante o Partido Colorado. Só que por volta da década de 60, quem chegou ao poder foi o Partido Branco. E os empresários, os produtores brasileiros, eles não tinham tanta afinidade com o Partido Branco. Inclusive, quando eles estavam no poder no Uruguai, era costumeiro invadir o território brasileiro, principalmente invadindo para prender, para roubar gado. Então gerava toda uma instabilidade nessa região. O que aconteceu? O Brasil acabou fazendo intervenção no Uruguai, para assim colocar um representante do Colorado, Venâncio Flores. E aí, professor, conseguiu? Acontece que o Partido Branco era coligado com o Francisco Solano Lopes, que era uma espécie de ditador mesmo no Paraguai. Então, Francisco Solano Lopes deu um ultimato ao Brasil: se vocês fazerem essa intervenção, essa ingerência no Uruguai, nós vamos declarar guerra a vocês. O Brasil não deu nem a mínima atenção. Invadiu o território do Uruguai, colocou Venâncio Flores, representante do Partido Colorado, no poder e, consequentemente, fazendo valer os seus interesses. No dia 11 de novembro, nós tivemos o apresamento do vapor Marquês de Olinda, que ia em direção a Mato Grosso, na região do Brasil. Só que para ir à região de Mato Grosso, o melhor acesso era o Rio Paraguai, que, consequentemente, teria que passar pelo território paraguaio. Então, Francisco Solano Lopes aproveitou essa situação e aprisionou esse vapor Marquês de Olinda e, assim, pela historiografia do Exército, considera que ali foi o estopim para que assim desse início à Guerra do Paraguai. Logo no mês de dezembro, os paraguaios invadiram o território brasileiro, na região que nós temos o Mato Grosso. Eles ficaram por lá durante um tempinho, mas também foram se deslocando para a região do Rio Grande do Sul. Como vocês podem ver ao mapa, observe que nós temos aí a região que os paraguaios estavam no Mato Grosso, desceram para a região do Rio Grande do Sul, a região de Uruguaiana, e logo na sequência chegaram à região do Uruguai. Tinha-se a ideia que ele chegaria como libertador, já que o Brasil fez essa ingerência no território uruguaio, colocando Venâncio Flores no poder. Mas, na verdade, ele chegou como um invasor, porque o Partido Branco fez toda uma narrativa para convencer Francisco Solano Lopes a entrar nessa guerra, falando que, na verdade, os brasileiros queriam dividir o território do Uruguai tanto para o governo brasileiro quanto também para o governo argentino. E, além disso, se expandir até a região do Paraguai. Por isso que Francisco Solano Lopes acabou cometendo essa empreitada e tentar, claro, resolver esses assuntos e colocar, inclusive, uma expansão no seu território. Só que aí, na verdade, o paraguaio, Francisco Solano Lopes, ele pediu autorização ao governo argentino, que era liderado por Bartolomeu Mitre, para que assim passasse com as tropas ao seu território e chegasse à região do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, como também o Uruguai. E aí, professor, conseguiu? Não, porque a Argentina não autorizou e assim, para resolver esse impasse, ele declarou guerra à Argentina. E assim, agora, invadiu o território da Argentina e depois chegou à região de Uruguaiana e Uruguai também. Só que ele declarando guerra à Argentina,
nós tivemos a formação de uma tríplice aliança no dia 1º de maio de 1865, que vai iniciar agora uma união tanto do Brasil, da Argentina, como também do Uruguai, que estava lá com o Partido Colorado no poder, Venâncio Flores, contra o Paraguai. Então nós tivemos dois momentos nesse conflito da Guerra do Paraguai. Primeiramente, a ofensiva dos paraguaios e depois a defensiva. E o que é que vai marcar esses momentos, professor? A Batalha de Riachuelo. Porque, observem no mapa novamente. Percebam que nós temos aí a região do Prata, que era muito importante, porque nós temos tanto o porto de Buenos Aires, como também o porto de Montevidéu, na região do Uruguai. E todos esses portos, eles são muito importantes, principalmente para conseguir suprimentos, alimentos, armamentos da região da Europa. E como o Paraguai não tinha acesso a essa região, não tem acesso ao mar, consequentemente ficava impossibilitado, principalmente depois da Batalha de Riachuelo, no dia 11 de junho de 1865. Perdendo essa Batalha de Riachuelo, que foi uma batalha naval, consequentemente agora nós vamos ter a defensiva do Paraguai. O que o Paraguai poderia fazer era alguns contratos com os bolivianos para conseguir alguns tipos de armamentos na esfera internacional, mas fora disso, ficava altamente impossibilitado. Então, pessoal, nessas batalhas que nós tivemos de defensiva dos paraguaios, nós vamos ter a de Tuiuti, Curupaiti, a de Humaitá, até a chegada em Assunção. Só que eu quero que vocês entendam que o exército paraguaio era muito mais equipado, aparelhado, do que o da Tríplice Aliança. Eles tinham cerca de 64 mil soldados, enquanto o Brasil 18 mil, a Argentina 8 mil e o Uruguai apenas 1.000 soldados. Só que demograficamente falando, o Brasil tem a possibilidade de aumentar o seu quadro no número de exército. Por quê? Porque nós vamos ter a possibilidade de colocar os escravizados, aqueles relegados, marginalizados, pessoas que estavam em praça bebendo alguma coisa. Ei, quer batalhar em uma guerra? E o cara, não sei nem o que está acontecendo, bora ali. E acabava aumentando o quadro do exército. Pois bem, só que é um exército que não tem o disciplinamento, a organização, aquele espírito militarista. Só que em termos de volume, nós vamos ter aí já uma quantidade proporcional para enfrentar os paraguaios. Acontece que os paraguaios vão contar também com um grande aliado, a questão geográfica, já que o solo paraguaio ele é muito pantanoso e muito difícil para quem não conhece adentrá-lo. Então vai ser um grande aliado dos paraguaios a questão geográfica. Pois bem, nós vamos ter a Batalha de Tuiuti, uma batalha campal com vários mortos, e que isso irá, inclusive, ter a vencibilidade, claro, dos aliados, porque eles venceram nessa batalha tanto a batalha de número 1 como número 2, foram duas batalhas do Tuiuti, e logo depois eles avançaram mais para a parte norte, chegando em Curupaiti. Em Curupaiti, a Tríplice Aliança acabou perdendo esse conflito na batalha. Teve que entrar aí um outro carinha para liderar as tropas, que no caso foi Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias. Não é à toa que ele hoje é o patrono do Exército. A representatividade que ele tem no Exército Brasileiro é gigantesca. Ele venceu na Batalha de Curupaiti, chegou também no Forte de Humaitá, conseguindo também sucesso. Quando ele chegou em Humaitá, ele inclusive foi alçado ao cargo de general-chefe em 1868. Agora sim, ele estava disciplinando o exército, porque até então altamente desorganizado. Então, ele organizando esse exército em plena guerra, acabou dando uma transformação, uma ressignificação do exército da Tríplice Aliança, que até então era comandado por Bartolomeu Mitre, o presidente da Argentina. Nessa segunda fase, nós vamos ter a liderança agora de Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias. Ele conseguiu vencer a Batalha do Humaitá, que era um grande forte que conseguia bastante sucesso contra os aliados, mas ele acabou importando balões para conseguir fazer a identificação, mapeamento do território. Esses balões eram justamente para flutuar a região, conseguir mapear e assim poder vencer
os paraguaios. Depois disso, depois da Batalha de Humaitá, nós vamos ter diversos conflitos que serão chamados de dezembrada. Só para vocês terem ideia, nas dezembradas, o Luiz Alves de Lima e Silva teve que sair do cargo de general para justamente ao campo de batalha. Porque até então ele estava na zona mais estratégica de inteligência. Depois ele teve que ir para o confronto, para assim reavivar, revitalizar os seus soldados. Pois bem, então no dia 1º de janeiro de 1869, nós tivemos o exército da Tríplice Aliança chegando a Assunção, capital do Paraguai. A partir daí, Luiz Alves de Lima e Silva chegou à seguinte conclusão: eu não vou mais participar desse conflito, porque aqui nós já vencemos. O que resta é apenas uma forma pretensiosa, uma forma autoritária de querer acabar com Francisco Solano Lopes. Mas eles não tinham mais como se mobilizar para ter um tipo de conflito, conseguir contrapor o exército da Tríplice Aliança. A capital já estava mobilizada. Por conta disso, Luiz Alves de Lima e Silva ele sai do conflito. Então, pessoal, Luiz Alves de Lima e Silva saindo do conflito, agora quem acabou adentrando foi o Conde D, esposo da princesa Isabel. Ele acabou enfrentando ainda a Batalha de Acosta-Nu, a Batalha de Avaí, de Itororó e a última de Cerco Corá, que vai culminar inclusive com a morte de Francisco Solano Lopes. Só que Conde D ele era muito violento. Os prisioneiros de guerra, os paraguaios, ele mandava era degolar. Ele chegava nos locais onde tinham os galpões, as enfermarias, com vários doentes de guerra, ele mandava atear fogo com as pessoas lá dentro. Então ele deu prosseguimento ao conflito, só que ele acabou se defrontando com várias crianças, a chamada Batalha de Acosta-Nu, em que as crianças foram equipadas, disciplinadas por Francisco Solano Lopes, para enfrentar, assim, a Tríplice Aliança, o exército. Essas crianças elas estavam com barbas postiças, com armamento altamente obsoleto, ou seja, já é a decadência do conflito, já é a decadência psicológica e moral de Francisco Solano Lopes. E o que vai acontecer? O exército agora altamente equipado, disciplinado, irá destruir, massacrar. Não é à toa que hoje, o Dia das Crianças no Paraguai, é dia 16 de agosto, em referência à Batalha de Acosta-Nu, onde muitas crianças morreram. Logo depois nós tivemos a Batalha de Avaí, de Itororó, e a última será em Cerco Corá, em que irá culminar com a morte de Francisco Solano Lopes. E quais foram as consequências desse conflito da Guerra do Paraguai? Principalmente para o Paraguai, a morte de quase metade de sua população, perdeu diversos territórios e saiu altamente endividado. O Brasil também saiu endividado, principalmente com os países europeus, especificamente a Inglaterra, como também a Argentina, mas a Argentina também ganhou territórios. O Uruguai conseguiu a sua consolidação em formação de Estado, e assim, além disso, nos assuntos internos brasileiros, nós vamos ter uma instituição muito forte. Agora o Exército, marcando o que foi o apogeu do Segundo Reinado, na figura de Dom Pedro II, e a decadência. Porque a Guerra do Paraguai marcou exatamente isso. O apogeu e a decadência. Com o Exército agora, entrando nos assuntos políticos, sobre escravidão, dentre outros, nós vamos ter um Exército que vai ser mais politizado, inclusive culminando com a transição da monarquia para a república. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Aqui são as principais informações sobre a Guerra do Paraguai. É isso. Qualquer coisa, deixe o seu gostei. Compartilhe o vídeo. É muito importante para que vocês deem o gostei e também compartilhem o vídeo para que assim nós possamos crescer cada vez mais, disseminando conhecimento. Beleza? Conto com a ajuda de vocês. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.